Olá, sou o professor André Brock. Esse é um vídeo referente a uma dúvida que foi solicitada aqui, a resolução com detalhes, né, dessa questão aqui, uma questão da FUVEST que pede para determinar o valor dessa expressão. Tem lá as alternativas, mas a gente vai aqui efetuar o cálculo. E essa questão ela envolve tanto propriedades das potências, né, como propriedades das raízes, propriedades da radiciação. Nós temos aqui uma raiz cúbica de 2 elevado a 28 mais 2 elevado a 30 sobre 10. 2 elevado a 28, 2 elevado a 30 são números muito grandes. Mesmo que você vá calcular utilizando calculadora, ela vai realizar uma aproximação, porque o valor não cabe no visor, geralmente da calculadora, vai te dar na notação científica e tal. E a gente consegue fazer a resolução aplicando as propriedades que nós conhecemos, né, e usando aqui, por exemplo, o recurso de fatoração. Tá? Você fala, mas 2 a 28 já está na forma fatorada, né? Já foi fatorado o valor. 2 a 30 também, 2 a 30ª potência. Mas eu consigo, por exemplo, pelo fato de nessa soma nós termos duas potências de base 2, eu consigo escrever essa expressão toda na forma fatorada. Né? Por quê? Ora, 2 elevado a 30, aí a gente vai recorrer a uma propriedade de potência, né? Multiplicação de potências de mesma base. Quando você tem a elevado a m multiplicado por a elevado a n, você pode escrever como a elevado a m mais n. Tá? Então, como que eu vou pensar nessa propriedade e aplicar se aqui eu não tenho nem multiplicação? A ideia aqui é a seguinte, eu posso pensar que 2 elevado a m mais n é 2 elevado a 30. E aí eu escrevo, olha, de quantas formas diferentes eu posso escrever o 2 elevado a 30 como uma multiplicação de potências de base 2. Tá? A primeira potência vai ter base 2, a segunda também. Inúmeras maneiras, tá? Mas eu vou buscar uma que me interessa aqui para a questão, que é a seguinte. Eu posso escrever 2 elevado a 30 como 2 elevado a 28 multiplicado por 2 elevado a 2. Porque aplicando essa propriedade, eu vou somar 28 mais 2 vai dar 30. Então, ok. 2 elevado a 30 pode ser escrito, vamos lá, né, como 2 elevado a 28, que multiplica 2 ao quadrado. Então, vamos escrever. Reescrever a expressão aqui, agora considerando, né, 2 elevado a 28 que a gente já tinha aí, mais e no lugar de 2 elevado a 30 vai ficar 2 elevado a 28, que multiplica 2 elevado a 2. Se você quiser, já pode até colocar 4 aqui, tá? Sobre 10, ok? Bom, vamos continuando aqui embaixo. Para que eu fiz isso? Agora eu tenho uma soma de dois termos, né? Que um deles é 2 elevado a 28, o outro é 2 elevado a 28 vezes 2 a quarta. Tá? É a mesma coisa se eu tivesse algo do tipo x mais x, é 2 elevado a quarta, não, 2 elevado a 2, perdão, vezes 2 elevado a 2. Perceba que o x está presente nos dois termos, então eu posso colocá-lo em evidência. Tá? Aqui é um x. Se o x já está em evidência, sobra 1. E se o x já está em evidência aqui, vai sobrar 2 elevado a 2. Ok? Então, vamos lá. Eu vou colocar o 2 elevado a 28 em evidência, como se ele fosse o meu x aqui. Ok? Vai ficar a raiz cúbica de 2 elevado a 28, em evidência, abre parênteses. Do primeiro termo, o que sobrou? Você fala, não sobrou nada, mas calma aí. Né? É uma soma, é 1 que eu vou ter aqui. Né? Porque se eu for fazer a distributiva, vai ter que ter 1 aí para ficar 2 elevado a 28. Tá? É 1 que multiplica o 2 elevado a 28. Agora, no outro termo, já tenho 2 elevado a 2 que multiplica o 2 elevado a 28. Já está em evidência aqui, sobra, portanto, 2 elevado a 2. Tudo isso sobre 10 e aqui a raiz cúbica englobando tudo. Ok? Bom, e agora? Né? Eu tenho aqui 2 elevado a 28 multiplicado por 5, eu já posso colocar 5, que é 2 ao quadrado mais 1. Tá? E aqui embaixo eu vou ter 10, que se eu fatorar, vai dar 2 vezes o 5. Fatoração, decomposição em fatores primos. Divide por 2 dá 5, por 3 não dá, dá por 5. Tá
Está aqui, é 2 vezes 5, lógico, muito fácil 10, né? Nem precisaria daquilo, mas só para lembrar, se for um outro valor, que você recorre a esse tipo de decomposição, que é sempre bom você fazer, tá? Quando você está lidando com raízes, ok? Bom, lembrando que isso daqui tudo é dentro da raiz cúbica. Bom, agora o que acontece aqui? A gente pode cancelar os 5, né, nessa divisão, vai dar 1 e vai dar 1, divide os 2 por 5, e aqui eu tenho a divisão de potências de mesma base, semelhante a essa propriedade que nós já vimos aqui. Quando você tem a elevado a m dividido por a elevado a n, tá? Isso daqui é a elevado a m menos n. Conserva a base e subtrai os expoentes. Ok? Então, 2 elevado a 28 sobre 2 elevado a 1, que é o que nós temos aí, vai dar 2 elevado a 27. Portanto, raiz cúbica de 2 elevado a 27. Aqui você pode aplicar uma propriedade de raiz, né, de simplificar, quando raiz e expoente do radicando tem um divisor comum, você pode dividir, mas nós podemos também, eu gosto bastante de usar essa propriedade aqui, também propriedade lá das potências, tá? Que é a seguinte: quando eu tenho uma potência com expoente racional m sobre n, eu posso escrever essa potência, desde que o n seja um valor maior ou igual a 2 em valor inteiro, né, como raiz enésima. Então perceba que o denominador desse expoente aqui, né, ele vem para o índice da raiz, e aqui o numerador, que é o m, vem exatamente, ele continua como um expoente, né, dessa base A. Pronto, escrevi como raiz. E a gente pode fazer o contrário também, logicamente. Tá? Perceba que o que eu tenho aqui, raiz cúbica de 2 elevado a 27, é o mesmo que se eu considerar aqui, olha, o A como sendo 2, tá? O M como sendo 27 e o N como sendo 3. Só um pouquinho que travou aqui, 3, ok? Então, como que eu vou escrever aqui? Olha, o M é 27, o N é 3 e o A é 2. Isso pode ser escrito como 2, tá, elevado a 27 sobre 3. Acontece que 27 dividido por 3 é igual a 9. Portanto, o resultado é 2 elevado a 9. 2 elevado a 9 você pode fazer e vai multiplicando por 2, 9 vezes, aí, né? 9 fatores iguais a 2. Isso daqui vai dar 512. Bom, isso pode deixar também aqui na forma de potência. Tá ok? Tá aí, tá respondida a dúvida. Até o próximo vídeo.